Olá, diretor, produtor, fotógrafo, roteirista, escritor. Ele tem uma produção intensa de dezenas de filmes, principalmente documentários e 3 longas, que transitam muito livremente entre o documento e a ficção. Fábio Carvalho é conhecido no meio cinematográfico como um poeta das imagens, ou simplesmente como um poeta. Mas o que isso significa exatamente? Vamos ver com ele ao longo dessa entrevista. Bom, vamos começar pelo interesse, pelo cinema. Desde muito tempo que você gosta de cinema, de ver cinema e de filmar, quando começou? Eu comecei a filmar eu vinha desenhando, né, e comecei a trabalhar com fotografia. Eu sempre desenhei, pintei desde menino, né, desde muito cedo. Tive muito interesse, assim, especialmente em retratar a figura humana, né. A partir do desenho, depois comecei a pintar e imediatamente assim, tive isso lá pelos meus 12 anos, assim, comecei a me interessar pela fotografia e trabalhar com a fotografia, né? Laboratório, revelar também e tal. Na época a fotografia era mecânica, né? E química, né? Você usava negativo, usava o laboratório, né? Muito diferente. Era bacana, né? Aquela surpresa da foto bacana, surgindo, muito, assim, muito, daquelas águas, né? Do nitrato de prata, né? Exatamente, uma coisa muito assim, forte, que sempre me puxou muito para essa coisa. Eu sempre gostei de ver filmes, né? Via muita televisão e especialmente os filmes da televisão. Porque a televisão naquela época que eu era menino, né? Quer dizer, final dos anos 60, início dos anos 70, exibia muitos filmes, né? Inclusive, eu não me lembro ao certo quando, mas eu vi, tinha uns programas, né? Sessão de gala, sessão de coruja, que passavam uns filmes extraordinários. Eu vi, e assim, eu cheguei a ver o Desprezo, uma obra-prima do Godard, na sessão de gala, que depois só vinha saber com a Brigitte Bardot nua, né? Maravilhosa, linda, né? No início do filme, um filme que é uma obra-prima que depois que eu vinha saber que era o Godard, né? Muitos anos depois, e estudar, mas eu vi esse filme e não saiu da minha retina, vamos dizer assim. E aí eu tinha esse interesse pela imagem, né, desde cedo. Não sei dizer porquê, né, não sei não tenho como explicar isso. E você tem um interesse grande pela palavra também, né? Eu acredito até que a palavra era assim, eu tinha uma herança do meu avô, que era poeta, escritor, a família do meu avô era de escritores, né, o Renato de Alencar, meu bisavô, o meu avô mesmo, o Carlos de Alencar, com quem eu convivi muito, era poeta e cantor também, ator. E ele era um grande estudioso de português e tal. Mas eu, a princípio, assim, é claro que eu tinha essa convivência com ele, que era muito intensa. Eu passei até um período a morar com ele, no apartamento dele. Mas, assim, meu interesse mesmo era a imagem, era o desenho, a pintura e a fotografia. E agora, ver filmes, né? E ver filmes, né? E ver filmes e assim... E que filmes, assim, você eu via todo tipo de filme, mas assim, quando menino, né, na televisão e tal, eu ia no cinema ver aqueles filmes que os meninos iam ver, né? Aquela turma de meninos, e eu tinha assim, eu embora também jogasse futebol e tal, convivia na rua, mas eu adorava o mundo do cinema, que o cinema também era diferente como era hoje, né? Pois A casa que exibia cinema, né? Você tinha a cortina que abria, você tinha o bilheteiro, tinha os sinais, né? Mudava a luz, era toda uma mágica que me interessava, né? Muito, assim, eu adorava aquela coisa, mas ia ver aqueles filmes que os meninos iam ver, né? E começou com... Assim, Tarzan também? Você pegou Tarzan, essas coisas ou não? Não cheguei a pegar. Eu peguei foi os primeiros filmes do Trapalhões e tal, e tinha uns desenhos animados, assim, que não gostava muito de desenho animado, não. Eu gostava dos filmes via também, mas o meu interesse eram os filmes infantis, o filme que não eram exatamente infantis, mas que tinham censura livre, né? E aí eu ia em todos que eu podia, né? Inclusive a gente tinha uma onda que era assim, eu e meus amigos,
que era quando a gente podia matar a aula, né? A gente matava a aula, ou ia jogar futebol, ou ia entrar para o cinema, porque às vezes a gente jogava futebol num lugar que perto, onde alguém podia passar conhecido. E então a gente entrava no cinema, na sessão, quando descolava um dinheirinho. Aí era escapismo, né? Mesmo, escapar da escola e da vida, né? E aí você ia para outra vida, que é a tela do cinema, né? Agora, só uma coisa, o seu primeiro filme é interessante que eu pensei. Você tem uns 30, 40 anos de carreira cinematográfica, né? A essas alturas, mais de né? 30, 40 acho que não. Não, 40 não, mas Não, mas é porque você começou com Super 8, você passou pelo VHS, você passou pela película, você está no digital e agora você está filmando também com o celular, muitas vezes. Quase tudo. todos, né? Os meios. Até sem câmera eu estou filmando. Isso é o Rossellini, que era o grande exemplo, o grande diretor italiano, Roberto Rossellini, que tem o Glauber, né, que escreveu um livro sobre ele, falou, pô, o cara parecia que ele filmava até sem câmera, porque o tempo todo aparecia o negócio. Mas uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. É uma necessidade, né? Caso, agora também, ao mesmo tempo, vira uma certa... um problema, porque essas imagens que eu faço, por isso que eu agora não carrego mais câmera, nem meu celular eu tenho um de pior qualidade para não filmar. Porque senão essas imagens começam a me atormentar. É meio compulsivo, então. Compulsivo. E começam a me atormentar e eu tenho que fazer alguma coisa com aquelas imagens. Porque é uma coisa que... Hoje todo mundo filma em todo lugar, todo mundo filma. Então, e tinha um dos meus grandes mestres pessoais, né, o Paulo César Saraceno, ele falava, pô, para onde que essas imagens todas vão? Ninguém sabe, né? Porque todo mundo filma, tira retrato e tal, o tempo todo. Então, hoje, como eu andei com câmera durante muitos anos, câmera pesada, câmera leve, câmera de todo tamanho, câmera de todo jeito, 3 câmeras, 4 câmeras. Na época eu trabalhei com fotografia comercial, andava com 3 câmeras de tripé o dia inteiro, a noite inteira. Eu ia no bar de noite carregando as câmeras, entendeu? Então eu hoje não ando mais com nada. Mas acho que o seu cinema tem um pouco de um aspecto, digamos, compulsivo, vamos chamar assim, porque a impressão que dá, né, a mim me deu, né, vendo um pouco, eu vi uns 8 ou 10, né, que você me mandou, né, os links, né? A impressão que dá é que você filma quase que o tempo todo, a vida. Às vezes, se você tiver com a câmera aí, me der o idioma, rouba sua câmera e filma. E filma, né? É uma doença. Mas é um traço da sua linguagem também, você filmar o de cotidiano. Não sei se a linguagem não é premeditado assim, mas é uma coisa que... Mas vira estilo, né? Se você é um cineasta, vira estilo. Se você é um escritor, vira estilo. Exatamente. Né? Eu não podia desperdiçar também essa minha, vamos dizer, essa minha... E é o que eu estou te falando. Quando eu filmo, ou quando eu fotografo e tal, eu tenho eu fico atormentado por aquelas imagens. Ah, é? E é uma coisa dos índios, né? Porque os índios dizem que a imagem rouba a alma. Isso. Então, a alma daquelas pessoas que eu roubei, elas começam a me atormentar. Você é um ladrão de almas. Não é? De uma certa Segundo forma. os índios, né? Tem até um nome isso, que é Carum. Os índios brasileiros, né? Vamos deixar claro. Aí o que acontece? Então eu sou atormentado por essas imagens. Então aí por isso que eu Mas evito. Tem prazer também, né? Tem um prazer enorme. Ainda mais depois talvez de seja esse o meu maior prazer. Porque prazer, dor, a gente já sabe que é tudo misturado, nessas alturas da vida. Tenho sofrido, mas tenho tido prazer. Inenarráveis, né? Assim. Agora me conta, você falou de aprender cinema, os seus mestres, você tem os mestres dos grandes cineastas, talvez, né? Glauber, a gente percebe nitidamente a influência, mas você tem também, acho que outro tipo que você falou, que são os mestres pessoais, né? Exato. Essa coisa do cinema, eu sempre via muito, mas nunca imaginei fazer cinema. Mesmo já trabalhando com fotografia, quando eu era menino, eu agora me lembrei aqui de uma coisa que eu não me lembrava há anos, mas me lembrei disso aqui, que eu, menino, uma vez no Jornal Nacional, é uma grande lembrança do Jornal Nacional, mas daqueles tempos assim, eu vi uma imagem que não sei porquê, me chamou muita atenção, que foi o John Huston, né, o grande diretor americano, filmando um filme, assim, eles fizeram uma reportagem, assim, talvez tenha sido o último filme dele, que eu acho que é Os Vivos e os Mortos, hoje eu sei, né, na época eu não sabia, mas era ele numa cadeira de roda, com um tubo de oxigênio assim, e dirigindo o filme, sabe, acho que era um outro, que era um filme sobre gangster com o Jack Nicholson, assim, e a reportagem sobre o filme. Aquela imagem desse diretor não sei porquê, me causou uma certa
assim, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Diretor de cinema e tal. E o menino ali com meus interesses. E teve uma visão também que me chamou muita atenção, que é igual eu estava te falando, eu via os filmes no cinema, assim, via os Trapalhões, né? Outros filmes que tinham lá e tal, que eram censura livre e tal. E aí, na televisão, eu vi o Assalto ao Trem Pagador, que é um filme do Roberto Faria, dos anos 60, né? E vi na televisão. E esse filme me encantou, assim, eu vi até escondido, eu lembro que meu pai, era um horário, passou um horário meia-noite, assim, e meu pai tinha mandado todo mundo dormir já e tal, eu acordei, liguei a televisão baixinho e fiquei vendo aquele filme. E esse filme brasileiro, assim, sabe, um filme real, com gente do povo, tinha o Tião Medonho, que era uma figura, um negro, assim, que era o que assaltava, né, os policiais e tal, e toda aquelas figuras do povo ali, aquelas atrizes negras famosas hoje, que eu não me lembro o nome agora, mas aquilo me encantou também. E aí, então, não sei, por algum motivo, apareceu na minha mão uma câmera Super 8, e eu comecei a brincar e fiz um filme. Ali você se decidiu assim, né? É como se você tivesse decidido se tornar cineasta. Bom, mas vamos fazer um pequeno intervalo? Vamos lá. E nós voltamos daqui a pouco para falar mais sobre o processo de criação de Fábio Carvalho. Até já.